Eu vou começar a pregar agora uma mensagem, os irmãos que estão aqui comigo vão me acompanhar mais de perto, você de casa. Hoje quero falar sobre o Domingo de Ramos. Hoje, dia 5 de abril, é o início da Semana Santa. Semana mais importante, creio eu, do calendário cristão. Não teríamos de outra forma de colocar, é a semana mais importante. Eu sei que o Natal é uma data que, principalmente nós que vivemos aqui na América do Norte, falamos muito, porque não teríamos Páscoa se não tivesse o Natal, ou seja, Jesus tivesse encarnado, vindo um dia. Mas também não teríamos o que celebrar se Jesus não tivesse cumprido a sua missão ali naquela cruz. Então hoje se dá início a essa semana onde Jesus entra, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É então a Semana Santa, a semana de celebrarmos. Hoje é o Domingo de Ramos. Então eu quero hoje convidar você a participar comigo dessa mensagem que o Senhor colocou, porque é o clímax, o ponto alto, do ministério terreno de Jesus aqui na terra. Quando ele veio a este mundo, ele fez vários milagres, realizou grandes coisas, andou com pessoas, ensinou, mas o que ele fez durante essa semana, e essa semana é tão importante que praticamente metade do Evangelho de João é gasto justamente nessa última semana de Jesus. Você deve ter percebido, você que é amante da palavra de Deus, que dos 4 evangelhos, João é diferente. E no Evangelho de João, narrado muitas poucas das coisas que Jesus fez nos outros evangelhos, porque João foca nessa semana. E essa semana é tão importante que os 4 evangelistas falam dela. Nós temos isso no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. Sendo que em João nós temos ela com mais detalhes de tudo que Jesus fez durante essa semana. Eu não tenho projetado para você, mas eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo de número 21. Mateus 21, versos 1 a 11. Harold, it's not working here and they're not passing there. Can you help me up? Yeah, because it really helped me. Yes, thank you. No, one before. Eu falei com o pessoal que está ali em cima, porque eu não estou conseguindo passar aqui o slide para vocês, mas Mateus, não é 1 Reis 19, é Mateus 21, 11. Então, por favor, volta aí. Mateus 21, 1 a 11 diz assim: E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfate, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de frente de vocês. Vão a esse povoado. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarre-no e tragam-no para mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Verso 4, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Verso 6, ora, os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e também o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante de Jesus gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? E a multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Nenhum judeu daqueles dias, perdeu o que estava acontecendo. Esse alvoroço que a gente lê ali, toda essa festa, e é por isso que é chamado hoje o Domingo de Ramos, porque quando Jesus ia passando, eu estive nessa entrada, pelo esse caminho onde Jesus saiu do Monte das Oliveiras e entrou pela porta até o templo. E a descida
as pessoas, eu passava caminhando por ali, imaginava elas fazendo, tiravam suas vestes e é como a ideia de colocarmos um tapete vermelho de honra àquele que vem. As pessoas então colocavam as suas vestes e aqueles que não tinham para colocar, cortavam então ramos e colocavam pelo chão. Por isso que nós chamamos esse domingo de Ramos, o domingo da entrada triunfal de Jesus. Mas nenhuma pessoa que participou daquele dia perdeu o que estava acontecendo. Eles sabiam que o que estava acontecendo ali era algo histórico, era algo profético, era algo maravilhoso que estava por vir. Eu não tenho tempo, mas no livro de Ezequiel fala de um dia onde a glória do Senhor foi embora. E Cabode, a glória se foi. Quando a arca foi tirada, que era a representação da presença de Deus no templo, partiu e eles não tinham mais a glória de Deus. Mas o mesmo livro de Ezequiel falava também que um dia essa glória, da mesma forma que eles viram partir, voltaria. E pelo mesmo caminho. Então não só eles tinham ali consciência que essa profecia, eu vou mostrar ela agora de Zacarias 9, que Jesus voltaria, que o rei viria montado no jumentinho, mas que também um dia a glória de Deus voltaria por aquele caminho. Ezequiel fala sobre isso, um dia a glória vai voltar pelo mesmo caminho, a glória de Deus voltando ao templo. Então havia ali uma mistura de sentimentos dessa glória de Deus, da presença de Deus, mas também do Messias, do rei militar poderoso que ajudaria o povo de Israel a se libertar da opressão que eles viviam, trazida pelos romanos. Então essas pessoas que corriam, elas estavam eufóricas com isso. Eu tenho para vocês aí Zacarias capítulo 9, porque quando o texto de Mateus diz a respeito dessa profecia, Zacarias 9, e diz assim: regozijem-se, filha de Sião, grite, por isso que o povo gritava, filha de Jerusalém, veja o seu rei, vem até você. Olha essa palavra rei aqui, o seu rei vem até você, o seu rei está chegando, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho. O povo estava esperando esse rei, que ele derrubasse o Império Romano. Eles sabiam que ele ia vir montado em um jumentinho. Eles sabiam dessa profecia de Zacarias 9. E por essa euforia, esse mover no meio do coração das pessoas quando viram Jesus entrar. Mas Jesus não cumpriu o que eles queriam. A gente conhece a história. Jesus não foi ali para o palácio e derrubou a opressão, o poder militar e governamental que estava sobre o povo naquela época, que era os romanos. Ele foi para o templo. E em João nós temos o que Jesus faz, ele chega no templo e ele derruba, a mesa dos cambistas. Ele faz um limpa no templo, ele faz uma purificação no templo, dizendo que a casa do seu pai será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus então começa a mostrar o que era o seu ministério, porque ele veio. Limpeza, purificação, porque para trazermos a presença de Deus, a glória de Deus, primeiro tem que ter purificação, tem que ter limpeza, tem que ter consagração. E Jesus estabelece então primeiro o local da glória, antes de estabelecer o local do rei, que ele é também. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas o povo não entendeu isso na ocasião. Por isso que essa mesma multidão que gritou, Hosana, Hosana, que quer dizer, salva-nos agora, Senhor. Hosana nas alturas significa, salva-nos agora, você que está nas alturas, ó Deus, salva-nos. Era um clamor de desespero. Mas porque Jesus não cumpriu isso, essa mesma multidão, uma semana depois, ou poucos dias depois, na sexta-feira estaria gritando, crucifica-o, crucifica-o. Não há como a gente passar por essa semana e não pensar como ela é especial. Quanto esses acontecimentos são especiais. Jesus entrando em Jerusalém. Jesus chegando até nós, vitorioso, humilde e sentado num jumentinho. Hoje eu estou começando uma série nova na nossa igreja. Nós gostamos de pregar em série na nossa igreja. Até então eu não teria nenhuma série durante esse mês. Nós íamos falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém hoje, semana que vem sobre a Páscoa. Mas Deus colocou no meu coração algo por causa de tudo isso que está acontecendo. E o nome dessa série é O Milagre em Sua Casa. Vocês que estão aqui comigo, repita comigo. O milagre na sua casa. Em sua casa. O milagre na sua casa.
Deus colocou algo no meu coração que nós vamos falar durante essas 4 semanas agora, durante todo esse mês de abril. O milagre está em sua casa. E vocês vão entender já já por que Deus nos deu essa estratégia de falar sobre isso. Claro, porque primeiro estamos em casa. E durante esses dias pensando, falando, Deus, o que eu posso falar? Deus colocou isso no meu coração, fale sobre isso. O milagre estará nas casas. Quando eu falo de milagres, o que eu quero dizer com milagre? Eu tenho uma definição que milagre é um ato divino, inexplicável pelas leis da natureza. É um evento, uma realização extraordinária que traz consequências que geralmente são bem-vindas. E é por isso que nós podemos dizer que Jesus é o nosso milagre. Jesus é o maior de todos os milagres, porque de acordo com a palavra de Deus, todos nós estávamos condenados. Romanos capítulo 3, 23, diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E no verso 23 do capítulo 6 diz que nós estávamos condenados à morte, que o salário do pecado é a morte. Mas um dia Jesus veio, numa semana como essa, e nos salvou. E esse é o maior de todos os milagres. Jesus, o nosso milagre. Um ato divino, inexplicável pelas leis da natureza. Sua presença ali em Jerusalém naquele dia deu início a esse milagre. Esse milagre que hoje nós queremos que chegue até a sua casa. O assunto de hoje que eu quero falar é carregando o milagre. Eu gosto de pregar com vocês, eu estou com tanta saudade de vocês, irmãos, vocês não têm noção. Porque eu ia pedir para você repetir, carregando o milagre, carregando o milagre. Hoje eu quero focar nessa história que eu acabei de ler para vocês, de Mateus 21, que está em todos os evangelhos, e falar de um personagem que praticamente não está aqui. Ele está entre as entrelinhas, mas ele não é o protagonista principal. Mas ele foi tão importante nessa história. Eu estou me referindo ao dono do jumentinho. A gente tem um texto aí, eu tenho agora projetado essa parte para você, o que Jesus diz e como esse homem entra nessa história. No verso 2 de Mateus 21, diz que Jesus mandou seus discípulos ir até a aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a, tanto a mãe como o jumentinho, e traz os dois para mim. E se alguém vos disser alguma coisa, aí é onde a gente tem relatos desse homem, se alguém vos disser alguma coisa, se alguém te perguntar, por que você está pegando os meus jumentinhos? Direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Hoje eu quero falar sobre este homem e sobre nós, participando da semana mais importante da história. Nós não sabemos o nome desse homem, a sua idade, nós não sabemos quase nada dele ou nada dele. Tudo o que nós sabemos é que ele participou da semana mais importante da história. Não temos o seu nome, não temos a sua idade, tudo que a gente sabe é que ele ofereceu o que ele tinha. Ele ofereceu o que lhe foi requerido. Ele ofereceu aqueles jumentinhos. Eu já disse isso para os irmãos, eu cresci no Nordeste do Brasil. Eu sou de nascença goiano, mas eu saí de Goiânia com 8, 9 anos de idade e fui para o Nordeste. Meu pai era do Piauí e meu pai recebeu uma proposta, porque ele trabalhava para a Calói, a antiga Calói no Brasil, de tomar conta de toda a região do Nordeste. Nós fomos então naquela ocasião, primeiro para Feira de Santana na Bahia, e eu tenho algumas pessoas que me acompanham de Feira de Santana, tenho parentes em Feira de Santana, e depois nós mudamos para Fortaleza, Ceará. E ali foi a minha infância, parte da minha infância, um pouco da minha adolescência. E a razão que eu cito isso é porque para nós que somos, eu nasci em Goiânia, temos, mas não é tão comum, o jumento. Mas no Nordeste, o William está rindo ali, me acompanhando aqui, jumento faz parte do cotidiano das pessoas que estão no Nordeste. Eu tenho parentes meus que estão me acompanhando que vão rir agora, porque assim como a gente encontra pardal e cachorro na rua, no estado de Goiás, por exemplo, você encontra jumento no Nordeste. Mas é muito jumento, irmãos.
Eu cresci, então, tendo jumentos. Eu me lembro de, como criança, pegar esses jumentos, assim, soltos na rua, e montar nele, brincar. Era muito divertido com os meus amigos fazer isso. E eu me lembro desses animais. Mas é um animal pequenininho, né? Um equino pequeno, às vezes dócil, às vezes não. Mas esse da história de Jesus, nós temos esse detalhe em Marcos, ele nunca havia sido montado por ninguém. Mateus não coloca dessa forma, mas Marcos, relatando a mesma história, diz que eles não foram montados por ninguém. Nunca ninguém tinha montado. E geralmente esses animais, quando nunca foram montados, são bravos, são bem difíceis de ser dominados. Embora eles não tenham tanta força como um cavalo, como um touro, mas é difícil. Mas foi um animal como esse, uma história como essa, e a razão que eu cito é porque eu sei muito bem como são esses animais. E até uma brincadeira, uma cultura, um folclore, não sei se é verdade, eu me lembro disso, que aquela manchinha que tem sobre o ombro do jumento no Nordeste, lá no Nordeste eles diziam que era a marca de Jesus, ainda quando o baby também, que usou um jumentinho para fugir para o Egito com seus pais. E eles falam que ali era Jesus, e eles falam assim, fez xixi em cima do jumentinho. Coisa cultural, folclore, como eu disse. Mas muito interessante, mas por causa disso, esse jumento, em muitos lugares do Nordeste, tem uma reverência muito grande por ele, porque foi um animal utilizado por Jesus, um animal muito importante. Mas voltando para o dono do jumentinho, como é que ele soube que esse animal ia ser preciso ser usado por Jesus? Será que ele conhecia a Escritura? Será que ele sabia da história de Zacarias 9? Será que ele sabia que um dia o rei voltaria montado no jumentinho? Será que ele teve uma visão? Será que um anjo apareceu para ele? Será que ele percebeu que aquele momento era um momento importante? Eu não sei. Aparentemente, muitas pessoas não perceberam, mas aquele homem sim. E eu quero chamar a atenção para algo que está no texto, porque esse homem fez uma oferta ao rei. Uma oferta ao rei. O texto que nós lemos diz que o Senhor, eu coloquei de vermelho para você, e no texto está escrito com S maiúsculo, o Senhor precisa deles. Diz que os discípulos, quando foram até esse homem, até essa casa, e buscado ali o jumentinho, Jesus disse que se eles lhe perguntar, ou se alguém lhe perguntar, por que você está levando esse jumentinho? Diga que o Senhor precisa deles, e logo enviará. Essa palavra Senhor aí, no grego, eu fui olhar, é a palavra kurios. 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 E esta é uma linguagem muito importante para o texto, para a gente entender talvez a resposta desse homem. Por que esse homem teve essa atitude? A linguagem utilizada para Jesus nesse texto é uma linguagem de alguém que pertence à realeza. Preste atenção nisso. É uma linguagem que pertence à realeza. Então, quando Jesus diz, se alguém lhe perguntar por que está levando, diga que o rei, kurios, o Senhor, está pedindo. Curioso significa que a pessoa que está falando tem poder. Ela decide, ela é mestre, ela é possuidora, ela é destacadora de alguma coisa, ela é proprietária, ela tem controle da pessoa, ela é mestre, ela é soberana, ela é o príncipe, ela é o chefe. Preste atenção, queridos. Eu não sei se foi isso que tocou o coração daquele homem, de ceder algo para Jesus. Mas Jesus se apresenta para ele como o Rei dos Reis, dizendo, olha, se ele te perguntar, diga que o rei está pedindo. Então, essa linguagem, queridos, obriga o cidadão a ceder ao rei qualquer objeto ou serviço que ele ou seus emissários solicitarem. Uau, isso é tremendo. Porque, no contexto que eu vou aplicar para vocês hoje, é isso que precisa ser revelado para os nossos corações. Nós precisamos de entender que quem está nos solicitando algo é o Senhor, é kurios, é o Rei. E é Ele que está nos pedindo algo. Ele diz, quero usar o seu jumentinho para aquele homem. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você faria se Jesus pedisse para usar o seu jumentinho? Mas pastor, o senhor está ficando maluco? Eu moro em São Francisco da Califórnia, moro em Goiânia, moro aí em Fortaleza, Ceará, eu moro em Capanema, que eu tenho pessoas aqui que estão me acompanhando de Capanema. Eu não tenho jumentinho. Eu não tenho jumentinho. Como assim Jesus queria usar o meu jumentinho?
Talvez nós não temos um animal como esse homem, mas nós temos algo. Talvez o seu jumentinho seja a sua capacidade de cantar ou de pregar. Talvez uma coisa muito menos, digamos assim, útil para alguns na igreja, não sei cantar, não sei pregar, mas talvez você sabe consertar um computador. Talvez você sabe arrumar um computador para a sua igreja, para o seu pastor. Talvez você sabe fazer um vídeo. Você sabe trabalhar na sala de vídeo, você sabe fazer um website. Preste atenção que Deus colocava no meu coração. Ou quem sabe, eu não sei fazer nada disso, mas eu posso, através das minhas ofertas, através da minha vida financeira, abençoar quem pode fazer isso. Eu posso pagar para alguém fazer isso. Tudo isso, todas essas coisas, são talentos. Que assim como esse jumentinho, são coisas capazes de transportar, porque o tema da mensagem de hoje é levando o milagre, transportando o milagre. São capazes de transportar Jesus e de marcar a história. Eu coloquei aqui, queridos, que talvez Jesus queira montar nenhum desses jumentinhos para atravessar muros de cidades, para entrar em países, quem sabe em um coração. Jesus pode usar o seu talento para isso, a sua capacidade de ceder para Ele, porque quem está te pedindo é o Rei. Deixa eu usar a sua vida, deixa eu usar o que você tem. Eu tenho esse texto projetado para você, 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz, Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Preste atenção, todos nós recebemos algo do Senhor. E aí ele continua, estejam certos de a estarem utilizando para se ajudarem mutuamente. Transmitindo, a ideia de carregar, transmitindo, transportando, carregando aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Deus quer usar o que você tem para transmitir, para carregar, para levar adiante o milagre. O maior dos milagres é Jesus. Eu não vou nunca parar de dizer isso. Jesus é o maior de todos os milagres. E Deus quer utilizar o que você tem, o que você pode ceder a Ele, que Ele está te pedindo agora, principalmente num tempo como esse, para levar alguém. Eu tenho pedido para você, use as suas redes sociais. Pare de falar notícias ruins. Quando você entrar num live, share isso automaticamente. Transporte o maior de todos os milagres. Participe. Talvez aquela semana foi a semana mais importante da história e essa venha a ser a última semana da terra, de nós estarmos aqui antes da volta do Senhor. E Jesus está te perguntando o que você pode ceder para mim. O que você tem, o que eu posso utilizar. Talvez não foi profetizado que ele ia usar uma dessas coisas que eu citei, mas você sabe que Jesus tem te pedido, já tem tempo para usar a sua vida. Pergunta é, você vai permitir Jesus utilizar? Você vai permitir Jesus utilizar? Você vai entregar ou você vai dizer não? Eu quero te deixar pensando sobre isso. Pergunta é, você vai permitir Jesus usar? Você vai permitir Jesus usar o que Ele está te pedindo? Você vai entregar isso a Ele ou não? Você vai resistir? Conclusão dessa mensagem, eu quero te dizer o seguinte. Talvez você está pensando aí, pastor, eu sou muito simples. Eu não sei cantar, não sei pregar, não sei fazer nada disso. Não tem nada especial em mim, pastor. Eu não tenho habilidades. Eu sou apenas um cristão comum. Você acha mesmo que Deus pode me usar? Será que Deus pode me usar, pastor? Marcos 11, 2 diz que aquele era um jumentinho que ninguém nunca tinha montado. Ninguém nunca tinha feito uso daquele jumentinho. Nunca ninguém tinha se apropriado dele. Espera aí. Acho que você está falando com alguém aqui. Porque
Não é porque nunca foi usado, não é porque nunca pareceu ter nenhum valor que não é importante. Claro isso. O jumentinho era algo simples, insignificante e comum naqueles dias. Não era talvez o tipo de montaria mais apropriado, mais qualificado, mas mesmo assim Jesus pediu e aquele homem cedeu. Está claro que Deus está falando com a gente hoje. Há algo que Deus quer usar de nossas vidas e existem inúmeras coisas. E tudo que Ele quer de nós é, Senhor, usa. Usa o meu talento, usa a minha habilidade, usa o meu trabalho, use a minha conta de banco, use, Senhor, meus bens. Porque, queridos, essa história que nós estamos vivendo está nos ensinando algo. No abrir e piscar de olhos, tudo fica. Tudo fica. No abrir e soprar, tudo deixa de existir. E do que vale você ter, e se não é para Jesus? Eu quero usar os meus melhores dias, os meus melhores anos para servir ao Senhor. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, como qualquer outro pastor. Há muita gente que acha que nós estamos aqui, pastor, porque é bom ser pastor, ganha muito dinheiro. Não, queridos, nós entendemos a nossa responsabilidade e colocamos à disposição de Deus, sim, a nossa capacidade de comunicação, nossos estudos, os nossos anos de estudos, para servir ao Senhor. Muitos, eu conheço vários amigos pastores, são homens inteligentíssimos, capazes de serem empresários, de estarem bem-sucedidos na vida financeira, mas eles cederam o que eles têm para servir a Jesus. E isso se aplica a todos nós. E você? O que Jesus pode utilizar da sua vida? O que você pode ceder a Ele? Como você pode transportar esse milagre adiante? O que você vai dar a Ele? Eu tenho aqui, queridos, uma lista, eu vou já concluir, uma lista extensa de pessoas e de objetos que foram cedidos a Jesus. De coisas que aparentemente não tinham nenhum valor, mas que foram cedidas a Deus para transportar milagres. O que vamos dizer da corda de Raabe, que desceu pelos muros, os espias que foram até Jericó? Uma corda cedida para o milagre. O que dizer da queixada de Sansão, que foi encontrada ali uma ossada, mas que nas mãos daquele homem, sobrenaturalmente capacitado por Deus, deu a ele força de vencer mais de 1000 dos seus inimigos. O que dizer da vara que estava na mão de Moisés, que foi capaz de abrir o mar, e Moisés colocou à disposição de Deus, de tocar a pedra e dela sair água. O que dizer do cesto que desceu Paulo quando ele estava sendo perseguido e salvou a vida daquele homem? Um cesto, mas que um dia foi colocado nas mãos de um servo para ajudar a obra, a conduzir o milagre. E Paulo, então, um homem fantástico e muito importante para o cristianismo. O que dizer do bálsamo que amaciou e ungiu a pele de Jesus no dia que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, preparando Jesus? O que dizer da manjedoura de madeira que recebeu o Senhor, aquele estábulo de animais, de animais que recebeu Jesus, um lugar simples, comum, mas que um dia foi cedido para o Senhor. O que dizer do barco, e eu estava assistindo esses dias um filme, do barco de Pedro. Um pescador, algo insignificante, tantos barcos, mas um dia Jesus usou o barco dele para pregar para uma multidão, e quantas pessoas foram salvas ali? Quantas pessoas foram tocadas naquele dia? Jesus utilizando o barco de Pedro. O que dizer dos 2 peixes e 5 pães trazidos para aquele menino que alimentou mais de 5.000 pessoas? Vocês estão vendo a lista enorme, queridos, de coisas insignificantes, nunca utilizadas antes, mas que foram disponíveis ao Senhor. O rei estava pedindo, Deus estava pedindo, e essas pessoas entregaram. Essa semana eu estava assistindo um documentário, e nesse documentário mostrava
de uma escavação que foi feita num presídio em Jerusalém. Eu não fui nesse lugar ainda, eu quero até ir. E nas escavações desse presídio foi encontrado o que antes era uma casa. E eles conseguiram encontrar o piso da casa, mais ou menos como esse tapete que está aqui na minha frente, um mosaico lindo, queridos. Mosaico, né, as pedras quando são colocadas bem organizadas, trazendo forma de um tapete, de um piso bem trabalhado. E nesse mosaico tinha uma parte que estava escrito algumas coisas importantes. Primeiro dizendo que aquela casa tinha sido consagrada por uma mulher, que eu acho que o nome é Salomé, para ser um local de encontro dos cristãos, e aquela sala era a sala da ceia. Tem uma mesa onde ela também estava consagrando aquela mesa para o Senhor, para fazer a ceia. E de acordo com os especialistas, essa casa é datada nos primeiros séculos, do segundo e terceiro século. E tem lá um escrito que aquela casa, aquela mesa, estava sendo dedicada ao Deus Jesus. Isso é tão importante para a arqueologia e para os estudiosos, porque já nos primeiros séculos, os primeiros cristãos tinham clareza no entendimento que Jesus era Deus. Não é algo que veio mais tarde. E por que eu estou citando isso? Aquela mulher, quando ofereceu aquela casa, ela não tinha ideia que mais de 2000 anos depois, aquela sua construção, aquela sua dedicação ao Senhor ia servir como um dos objetos mais importantes hoje para os estudiosos e para a confirmação da deidade de Cristo. Isso é muito importante. Deixa eu falar com você. Quando você abre a sua casa para ter um grupo de conexão, quando você abre a sua vida, traz as pessoas para dentro da sua vida, para que o nome de Jesus seja engrandecido, você não tem ideia de quão longe isso pode chegar. Você não sabe se na sua casa, da sua casa hoje, que você tem um grupo de conexão, pode estar nascendo, eu falo nascendo porque aceitando Jesus e sendo uma nova criatura, o próximo Billy Graham. Queridos, Deus usa lugares assim. É uma semente que faz uma grande colheita. É um jumentinho, um objeto simples que transporta grandes milagres. É na sala da sua casa, é no carro que você transporta alguém para trazer para a igreja. São coisas pequenas que Deus faz para trazer grandes milagres. E Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar esses pequenos objetos. Nenhum plantador de semente sabe qual delas vai germinar, mas ele lança todas, e Deus quer lançar todas as sementes possíveis. Todas. Todos os talentos, todas as casas, todos os objetos na mão do rei. Deus quer transportar o milagre para vidas, corações, cidades, países, e Ele conta com você. Nós somos a mão, nós somos a boca, nós somos, o olhar, nós somos o abraço do Senhor nesse mundo. E Deus quer utilizar você. Sim, simples, sim, nunca utilizado antes, mas muito importante, para transportar o maior de todos os milagres, Jesus. O que você tem a oferecer ao Senhor? O que você pode oferecer ao Senhor? Vamos orar? Pai, eu tenho entregado a Tua palavra como o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor. Eu sei que essa palavra tem alcançado corações, eu sei que neste momento, Senhor, o Senhor está falando com milhares de pessoas. Oh Deus, quantas vezes o Senhor nos pediu e nós não entendemos a ordem do Rei. Nós não entendemos a importância do que estava sendo pedido. Deus, quantas vezes nós ignoramos. Mas não sabia que era o Senhor. Quem me pediu não foi Jesus. Sim. Quem pediu aquele jumentinho também não foi Jesus, foi os seus servos, foi os seus discípulos. Mas o pedido veio carregado da autoridade do rei. E é isso que a gente tem que lembrar. Teu pastor está te pedindo, teu esposo está te pedindo, tua esposa tem te pedido, os teus filhos têm te pedido.
e você não tem cedido a sua casa, não tem cedido a sua vida, não tem cedido os seus talentos, não tem cedido nada. E hoje Deus está te dando uma chance de refletir. Deus está te perguntando, você vai permitir que de agora em diante, tudo que você tem, tudo que você é, será disponibilizado para transportar o maior de todos os milagres, para transportar Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Queridos, eu queria saber quem está nos acompanhando, mesmo que depois você venha assistir essa mensagem mais na frente. Queria muito que vocês entrassem em contato conosco. Vai estar no final dessa mensagem para você as informações info@mpchurch.us. Eu tenho uma mensagem para você no final e você vai poder entrar em contato conosco. Mas antes da gente partir hoje, eu preciso lembrar vocês, irmãos, que hoje seria o primeiro domingo do mês e seria aqui na igreja, ainda é, claro, mesmo que você não está aqui, o domingo de missões. Hoje é domingo de missões. Pelo fato de a gente não estar reunindo aqui na igreja fisicamente, isso não tira as nossas responsabilidades, os nossos compromissos. Se você chegou mais tarde nesse vídeo e ainda não ofertou ao Senhor, entregou seu dízimo, a sua oferta, entregue seu dízimo, a sua oferta agora. Seja fiel ao Senhor. Você que não está trabalhando, é claro, que nesse momento, além de tudo, você precisa de confiar no Senhor. E eu já disse, eu vou repetir, não falei hoje, mas se você está passando por alguma dificuldade financeira, em termos de comida principalmente, né? Claro que aluguel está todo mundo tendo dificuldade de pagar suas contas, está todo mundo com ela, mas principalmente de comida. Fale comigo, entre em contato comigo em particular e fale da sua situação, nós vamos te ajudar. Nenhum irmão da nossa igreja, nenhuma pessoa que está aqui no nosso meio precisa passar por isso. Entre em contato comigo, nós vamos te ajudar. Alimento básico, porque é o que Jesus prometeu, que nós teríamos o suficiente todos os dias. Né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor vai cuidar de você, entre em contato comigo, essa sua igreja que te ama. Nós não vamos deixar você desamparado. Mas eu quero falar com você que tem o seu compromisso de missões. Esse é o momento. Você pode usar o seu aplicativo, pode passar aqui na igreja, como eu já disse. Eu quero que você prepare a sua oferta de missões nesse momento. Se você for ofertar pelo app ou pelo aplicativo da igreja, não esqueça de colocar Missions ou MI, que essa sua oferta agora não é a sua oferta de dízimo, mas é a sua oferta de missões. Então, nesse momento, eu queria que você preparasse, eu quero te agradecer, porque eu disse, a obra do Senhor não para. Os missionários estão no campo, nós apoiamos vários deles, e todos os meses nós temos que enviar a nossa oferta. E graças à sua fidelidade que a gente pode fazer isso. Então, faça nesse momento, eu quero orar e agradecer pela sua fidelidade. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua oportunidade que temos de dar mais uma vez a Ti, através dessa oferta missionária que alcançará, Senhor, como nós acabamos de pregar aqui, Senhor. Vai transportar milagres, cruzar fronteiras, países e ajudar esses missionários que estão, Senhor, no campo. Pai, muito obrigado a todos que são fiéis, que têm cooperado para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, muito obrigado por nos apoiar. Lembrando você que no próximo domingo, nosso culto de Páscoa, às 10h30 da manhã, live. E na sexta-feira, às 7 da noite, nosso culto de Paixão de Cristo, onde nós vamos celebrar a ceia. Eu falei mais cedo, se você chegou mais tarde nesse vídeo, eu pedi que você preparasse o seu pão, o seu cálice, e daí da sua casa e eu daqui da igreja, nós vamos participar da ceia do Senhor juntos na sexta-feira, às 7 da noite, e no próximo domingo, culto multicultural aqui da igreja, você na sua casa, às 10h30 da manhã. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. Obrigado por me permitir entrar na sua casa, falar com você, e vamos guardar essa mensagem no nosso coração, que maior que simplesmente ouvir é aplicá-la em nossas vidas. Coloque à disposição o que Deus tem te pedido e você vai ver quão grande e quão importante é essa sua iniciativa. Deus te abençoe, a paz do Senhor, tenha uma semana abençoada, aguarda o meu devocional amanhã cedo, em nome de Jesus. Te amo, nos vemos em nome de Jesus. A paz. Obrigado por nos assistir online hoje, espero que esta mensagem tenha impactado sua vida tremendamente. Nós aqui da MP Church amamos a Deus e amamos pessoas e gostaríamos de conhecê-lo melhor. Se você tiver algum pedido de oração ou se quiser saber mais sobre nós,
e esse ministério, entre em contato conosco através desse e-mail que está sendo projetado para você agora, info@mpchurch.us. Nós gostaríamos muito de ouvir de você. E também, se você deseja apoiar esse ministério, pode fazer orando por nós e investindo financeiramente em nosso ministério. Basta você clicar no link que está logo abaixo. Muito obrigado por nos assistir. Deus te abençoe grandemente.